Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal que está tentando ressuscitar. Essa é uma tentativa de voltar a gravar vídeos para o canal do YouTube, porém com foco na palavra e compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração, e eu quero poder transbordar sobre muitas outras pessoas, não apenas sobre as pessoas que estão ali, a nossa comunidade engajada no Instagram, mas também as pessoas que estão aqui no YouTube e também, claro, a nossa comunidade engajada no Instagram. Corre para cá para a gente poder ter mais tempo de troca. Eu acredito que o YouTube proporciona isso. E aí eu quero começar compartilhando algo de uma leitura que eu estava fazendo aqui nesse livro de Subirá, em Êxodo. E eu estava estudando sobre o tabernáculo. E quando eu abri aqui o resumo bíblico de Gênesis e Apocalipse, que é o material que eu uso para estudar, aqui nele tem uma ilustração do tabernáculo, uma demonstração de como é o tabernáculo. Não sei se dá para ver, eu fiz umas anotações, mas esse é o desenho do tabernáculo. Ele começa daqui, tá vendo? Aqui é a porta, até aqui, que é o lugar onde a Arca da Aliança ficava, né? E aí, você me pergunta, o que tem a ver o livro do Subirá sobre o jejum com o estudo que eu estava fazendo? E foi exatamente isso que Deus tratou comigo, e é muito legal como a Bíblia ela é atual, e como lá no Antigo Testamento, lá no início, Deus ele trazia pra gente, ele já trazia pra gente os ensinamentos que ele queria deixar. Então, como eu falo sempre, não é apenas ler a Bíblia, mas principalmente praticar aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer e principalmente a ser com a palavra dele. Então, lá em Êxodo, Moisés, ele dá as instruções que ele recebeu da montagem do tabernáculo. E aí, na montagem do tabernáculo, antes de explicar, né, a prática, eu vou trazer para vocês sobre o tabernáculo. Aqui no tabernáculo, deixa eu focar direitinho aqui. Aqui no tabernáculo, essa é a porta do tabernáculo, a entrada, né? E aqui logo no início ficava o altar do holocausto. Aqui era onde eram feitos os sacrifícios. Então, os animais, toda a oferta que o povo trazia para que o sacerdote oferecesse a Deus, era feito aqui. Então, o animal, ele era sacrificado aqui. E aí, depois daqui do sacrifício, tinha aqui o lavatório, a bacia, não sei como algumas versões chamam, né? Que era o lugar onde o sacerdote se lavava. Porque, pensa, ele acabou de fazer um sacrifício aqui. Ele estava cheio de sangue, todo sujo e tal. O sacrifício ele tinha que ser feito de acordo com a maneira como Deus pediu. Então tinha que sacrificar o animal, tinha que cortar, tirar vísceras. Tinha vários tipos de sacrifícios. Alguns o animal, como o holocausto, era totalmente queimado. Então o sacerdote ele ficava bem sujo. E aqui era o lugar onde ele se lavava. Estou trazendo uma bem nada espiritual, tá? Só para a gente entender o processo mesmo que era feito dentro do tabernáculo. Então aqui era o lugar onde o sacerdote se lavava. Ele ficava sujo aqui, devido ao sacrifício aqui. Ele lavava as mãos, se lavava direitinho. Porque aqui era onde tudo acontecia. Aqui ficava a mesa dos pães, onde tinham os pães da presença, né? E aqui o candelabro de ouro. Então eram as duas primeiras coisas que ficavam logo de cara. Logo depois dessa mesa dos pães da presença e do candelabro de ouro, vinha o altar do incenso. Então ali onde tinha aquele incenso que ficava perfumando todo o ambiente. E aí logo depois desse altar de incenso tinha o véu, né, que nós já conhecemos bem, o véu que separava onde ficava o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança. Então isso aqui no tabernáculo é o Antigo Testamento. Então aqui era onde estava, onde representava a presença de Deus manifesta ali, né? Então, já entendemos tudo isso que acontecia no tabernáculo, toda essa parte aqui do tabernáculo. E aí você me pergunta, Flávia, mas o que isso tem a ver com o livro do jejum que você estava lendo? O jejum é uma disciplina espiritual. E quando a gente olha para o tabernáculo, o Senhor me levou a entender o tabernáculo como um lugar onde as disciplinas espirituais elas eram feitas constantemente. Então hoje nós não temos um tabernáculo para entrar, para oferecer sacrifício. Deus não nos pede mais isso. A gente não tem mais um lugar desse para fazer essas coisas. Porém,
aqui Deus queria nos ensinar algo. Deus já estava nos mostrando como o Antigo Testamento ele é uma sombra do que aconteceria, do que viria, do que estava por vir. Aqui Deus já estava anunciando. Então, nós vamos entender as disciplinas espirituais. Então, vamos lá. Aqui, no altar do holocausto, eu já falei para você que era o lugar onde os animais eram sacrificados, onde tinha um sacrifício, onde era um lugar de morte mesmo, né? Um lugar de sacrifício. E o jejum é isso. O jejum é esse lugar de sacrifício, esse lugar de morte, onde nós matamos a nossa carne, matamos o nosso desejo, dizemos para a nossa carne, para o nosso ego, olha, não é você que manda. O jejum é o tempo de silenciar as vozes da nossa carne, os nossos desejos e vaidades e até mesmo as nossas necessidades básicas, como a necessidade de alimento. Aqui no livro do Subirá, eu estou aprendendo que quando Jesus jejuou, não é porque ele estava dizendo assim, vocês não precisam de comida. E também quando ele fala, né, que a comida dele é fazer a vontade do Pai dele, ele não está dizendo que tipo assim, não precisa mais comer, porque a própria palavra também diz que a comida é para o estômago para a comida, enfim. Então nós temos que nos alimentar assim. Porém, as coisas espirituais, elas não podem se submeter às físicas. Então nós temos que nos alimentar, mas nós também temos que dizer ao nosso corpo assim, olha, acima das suas necessidades, acima das suas vontades, está a vontade do próprio Deus. Porque Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então era isso que ele estava falando, as minhas necessidades físicas como homem, elas estão sujeitas ao espiritual. Então o jejuar é isso. É sujeitar as minhas necessidades, sujeitar as minhas vaidades, as minhas vontades, a vontade do Senhor e saber o que Ele quer de mim. É o lugar onde eu fico mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Então, aqui, no altar do holocausto, nós podemos ver o jejum, que é um lugar de morte, um lugar onde nós sacrificamos. E aí, logo depois da morte, nós precisamos do quê? O sacerdote fazia o quê? Ele se limpava, porque ele estava bem sujo, né? Eu falei que ele ficava sujo do sacrifício que ele fez. E aí, aqui no lavatório, nós podemos entender o que nos limpa, o que nos traz esse lavar. Nós somos purificados pelo quê? É a água que nos purifica? Não, é a palavra. O que traz para nós essa purificação diária, essa limpeza diária é a palavra. Então é por isso que nós precisamos ler a palavra todos os dias, é igual tomar banho todos os dias. O sacerdote sacrificava todos os dias, então todos os dias ele tinha que se limpar. Toda hora que tinha um sacrifício, ele tinha que ir lá e se limpar. Então o tempo todo nós temos que estar nos lavando pela palavra, nos expondo a palavra. É a leitura da palavra que vai trazer me expor a palavra que vai me trazer esse lavar constante. Sabe, onde eu vou onde o Senhor vai retirar de mim as impurezas, os desejos pecaminosos, na leitura da palavra onde a minha carne vai ser confrontada, a minha alma vai se aquietar, porque a palavra ela vem para isso, para nos lavar, para nos confrontar, para nos moldar. Então aqui nós temos no lavatório, logo depois o jejum, e aí o sacrifício e o lavar constante pela palavra. E aí depois disso, só isso que importa, né? Então eu só tenho que ler e jejuar, tá bom? Não, não tá bom. Nós precisamos do quê? Nós precisamos estar aqui, no lugar santo. Aonde é o lugar santo? É a comunhão com os meus irmãos. A mesa dos pães, ali tinham 12 pães, e aqueles 12 pães representavam as 12 tribos. E as 12 tribos, elas, era um lugar de comunhão, eles tinham comunhão entre si, eles cresciam, eles aprendiam entre si, um ia passando o ensinamento para o outro, fortalecendo a fé do outro. Então é esse o lugar de comunhão que nós temos que estar o tempo todo. A comunhão com os nossos irmãos, sabe? Nós vamos ser esticados, nós vamos ser expandidos pelos nossos irmãos. É o relacionamento com o meu irmão que vai me fortalecer também, que vai me amadurecer também, ser exortado pelo meu irmão, exortar o meu irmão em amor. Então é esse lugar de relacionamento uns com os outros que também nos traz o crescimento. E aí logo depois disso tem o quê? O altar do incenso, que perfumava o ambiente. O que é o incenso, né? O incenso é a oração. Então a nossa vida ela não se dá sem oração. A oração é um lugar de relacionamento com Deus. É um lugar onde eu vou expor para Deus, conversar com Ele, ouvi-lo. É aquela troca. Oração não é monólogo.
sabe? Eu não posso orar e sair, tchau, acabou, amém, vou embora. Não, eu preciso ter esse tempo de conversa, de diálogo com o Senhor. Eu falo, mas eu também ouço. E isso é a oração, é a conversa, sabe? É um relacionamento constante, é uma troca, onde eu vou chorar, onde eu vou rir com ele, onde eu vou expor para ele as minhas necessidades, os meus anseios, os meus medos, e ele vai vir com o seu bálsamo, com a sua cura, com a sua correção. Esse é o lugar da oração, é um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, não apenas o relacionamento uns com os outros, que é muito importante, mas também e principalmente o relacionamento com o próprio Deus. E aí, olha que legal, nós jejuamos, nós negamos a nossa carne, nós sacrificamos os nossos desejos, nós nos limpamos constantemente pela palavra, nós entramos num lugar de comunhão com os nossos irmãos, porque a palavra também me ensina a ter comunhão com os meus irmãos, a cuidar dos meus irmãos, zelar um pelos outros. E aí eu vou para um lugar, eu tenho a oração também como uma disciplina espiritual que me leva mais próximo do Senhor, e aí eu entro num lugar de intimidade, um lugar da presença, um lugar onde eu sou uma com Ele, sabe? Onde não existe divisão entre Flávia e Deus, nós somos um, nós nos relacionamos. Esse é o lugar da intimidade, é esse o lugar que Deus quer que nós estejamos, é o lugar da presença dEle, é o lugar onde não há limites, não há impedimentos para que a presença dEle venha, para que Ele se manifeste. Então, nós só vamos conseguir isso através de Jesus, que é o próprio tabernáculo, né? Então a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Então Jesus, que é a porta, ele nos chama a entrar nesse lugar de relacionamento para encontrar a intimidade com Deus. E é isso que o tabernáculo nos aponta. Sabe, o tabernáculo não chama a gente a montar uma tendinha na nossa casa, a matar rolinha, matar pombinho, ficar queimando incenso. O tabernáculo nos mostra o que Jesus quer de nós diariamente, que é um relacionamento constante, um lavar constante, para que nós possamos nos achegar ao Pai. Porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele nos leva ao Pai. Então, quando nós estamos nele, sabe, no próprio tabernáculo, no tabernáculo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, nós encontramos esse lugar de intimidade com o Pai. Mas nós também precisamos exercitar diariamente as disciplinas espirituais. Então, espero que você tenha entendido aquilo que o Senhor compartilhou comigo hoje. E amém. É isso. Deus te abençoe muito. E deixa aqui embaixo seu comentário, me conta o que você achou. Vamos trocar, vamos compartilhar, porque eu quero continuar trazendo devocionais, aquilo que Deus tem compartilhado comigo hoje. E vamos praticar a palavra.